É, existe um estudo com freiras americanas, onde foi visto que, mesmo com a patologia da demência de Alzheimer, muitas dessas pacientes eram saudáveis do ponto de vista cognitivo. Elas eram autônomas, faziam suas atividades do dia a dia, continuava na questão da oração, da leitura da Bíblia, dos livros, fazia os seus trabalhos no convento. E por que foi importante esse estudo? Porque era uma população relativamente homogênea, elas tinham os mesmos hábitos, e foram mais de 800 freiras analisadas, e elas doaram para o grupo de pesquisa, né, para fazer estudo científico no pós-mortem com o cérebro delas. E o que foi encontrado nesses cérebros? Muitas das pacientes que tinham uma patologia significativa da doença de Alzheimer, que são os emaranhados neurofibrilares, a proliferação de proteína beta-amiloide. Mesmo nas pacientes que tinham um quadro importante patológico do marcador da demência de Alzheimer, elas tinham uma vida ativa e uma cognição normal. Então, isso intrigou os médicos, né? E hoje foi criado o conceito de reserva cognitiva, ou seja, algo que essas freiras fizeram no dia a dia que protegeram o cérebro delas da doença de Alzheimer. E a gente sabe hoje que a deposição de proteína beta-amiloide, proteína tau, emaranhado neurofibrilar no cérebro, é um marcador da doença, mas não é o único. A gente sabe hoje que tem múltiplos fatores de, por exemplo, o trofismo do cérebro, a nutrição adequada, mediadores inflamatórios que podem trazer neuroinflamação. Mas hoje nós vamos falar do princípio de resiliência mental, de reserva cognitiva. Ou seja, essas freiras, mesmo com um software não tão bom assim, vamos dizer assim, digo, o hardware, né? Está com comprometimento nas alterações patológicas no cérebro, mesmo assim, elas tiveram um bom desempenho cognitivo e uma boa autonomia e independência nas suas atividades de vida diária, apesar do marcador patológico da doença. E o que a gente viu nisso, né? O princípio de reserva cognitiva. Se por um lado o hardware, vamos colocar assim, estava prejudicado, ou seja, vamos dizer que tem uma grande cidade e uma grande avenida tem um engarrafamento, uma obstrução, ou tem, sei lá, um buraco na via. O que acontece? Os carros vão passar por vias vicinais, vias colaterais para continuar o trânsito de automóveis. Esse mesmo princípio acontece no cérebro. Então, por meio de um estímulo cognitivo durante a vida inteira, novas vias de informação, novas redes neurais, novas ligações sinápticas foram criadas, trazendo uma proteção, apesar da patologia da doença de Alzheimer. Lembrando também que esse é só um dos pontos. Por exemplo, tem um médico americano, chama Dale Bredesen, ele tem a proposta de fazer um protocolo de reversão do declínio cognitivo, onde ele vê justamente múltiplos domínios. Cada vez mais na doença de Alzheimer e também em outras demências, tem visto a importância de ser avaliados múltiplos domínios da doença. Então, questão da dieta, trofismo cerebral, atividade física para produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é nutrido por meio da atividade física, que é estimulado por meio da atividade física.
O combate a infecções, a saúde geral, alimentação adequada, suporte vitamínico, alguns suplementos podem trazer estímulo neuronal. Então, são múltiplos pontos que na demência de Alzheimer nós vemos, né? Estou falando da demência de Alzheimer porque é mais comum. E pensando na questão da proteção, na proteção cerebral, um ponto que nós vamos trazer aqui hoje é a questão da reserva cognitiva. A reserva cognitiva, a questão importante que é como uma poupança de um banco, onde você guarda, vamos dizer assim, as suas economias. Você guarda suas economias na época boa, na época da aurora, onde tem atividade física mais fácil, a juventude ela é mais propícia à busca, onde os neurônios estão mais novos, não tem tanta degradação aterosclerótica, enfim. E você acumula conhecimento por meio de escola. Então, assim, importante já na idade escolar você aprender português, matemática, fazer conta, estudar geografia. Tudo isso é uma poupança para o seu banco cognitivo, vamos colocar assim. E tem que começar na mais tenra idade. Inclusive, a época que o cérebro mais multiplica a sua capacidade de neurônio, os números de neurônios são na primeira infância. Então, um bebezinho que vai tendo um crescimento gradual, vai desenvolvendo a linguagem, a motricidade fina, vai começando a andar. Ou seja, nessa época há uma multiplicação de neurônios como em nenhuma outra época de vida. Então, é importante a criança ter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, o cuidado da mãe, o carinho da mãe, uma alimentação de qualidade, rica em legumes, verduras, frutas, proteínas de qualidade. Isso é importante já na primeira infância. Mas lembrando que a reserva cognitiva, qual que é o melhor tempo para começar? O quanto antes. Então, se você não teve essa preocupação ainda, e lembrando que é uma tendência do envelhecimento, o processo de perda neuronal, de formação de placas, beta-amiloides, enfim. Já que é uma tendência de perda na vida futura, lá na velhice, é importante que nós desenvolvemos isso a qualquer momento. Inclusive, há um estudo que foi chamado Synapse Project, que eles pegaram justamente uma população idosa e fizeram um tipo de estímulo cognitivo novo. Nessa pesquisa, eles fizeram um estudo com idosas, principalmente o padrão de crochê, só que crochê com desenhos complexos, com bordado. Eu lembro que era muito comum antigamente, né? As senhoras usavam a questão do bordado, né? Hoje parece que se perdeu, né? Se perdeu muito esse hábito, né? De costura, né? De fazer tricô. Infelizmente, isso aí a gente perdeu. E a gente viu que isso é um estímulo cognitivo. E também foi feito isso, outra atividade, para quem não queria o crochê, a outra atividade foi a fotografia, mas fotografia profissional, com ajuste de imagem e de uso do obturador, de iluminação, de técnica de pose, inclusive edição de imagem em computador. E por que eu queria trazer esse princípio? Começou na fase adulta já na fase de idosos. Esse estudo foi feito em idosos. E o que foi encontrado? Que esses adultos que tinham esse estímulo cognitivo, um aprendizado de algo novo e que desafiava a capacidade deles, eles tiveram ganho em relação àquele grupo que só tinha um viver social. Então, eles faziam atividades em grupo, assistiam um filme, jogar um baralho, fazer um desenho, ou seja, eram atividades mais passivas.
mesmo que fosse uma aula, mas eles não tinham aquele desafio de aprender algo novo. Então, o princípio da reserva cognitiva que eu quero trazer aqui é que esse grupo que foi desafiado a aprender algo novo e não uma tarefa simples, então, assim, não se preocupe quando você se vê frente a um desafio que você não consegue resolver. Isso é o seu cérebro trabalhando, e é um trabalho como se fosse musculação mental mesmo. O seu cérebro, vamos dizer assim, fritando para tentar resolver aquele problema. Então, se os problemas vierem no dia a dia, agradeça, porque eles são para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento cognitivo. Inclusive, por que há uma perda importante da capacidade cognitiva dos idosos que aposentam? Justamente porque ele está deixando de ser desafiado no seu dia a dia, nas questões do trabalho, na resolução de problemas do dia a dia. Então, importante você estar sempre sendo desafiado, sempre estar procurando aprender algo novo, ser um eterno aprendiz, como diz a música, né? Então, não fica ansioso se você não está conseguindo resolver um problema, se você tá matutando ali na ideia, para pensar, resolver, está dando errado. Paciência, você tem tempo. Uma das vantagens da velhice é que você tem tempo para resolver as demandas, né, as questões. Então, paciência, né? Uma das outras características dos idosos é que eles têm muita paciência, têm parcimônia com as coisas, já aprendeu a viver, já sabe como que faz as coisas. Então é isso. E o que eles viram é isso. Essas atividades cognitivas, que foi o tricô, né, a costura complexa, ou a fotografia profissional em relação ao grupo de controle, principalmente aqueles idosos que só ficavam em casa com atividade social passiva, eles tiveram um ganho importante, uma implementação importante em áreas responsáveis por memória, é, raciocínio lógico, função executiva, ou seja, eles tiveram ganhos cognitivos que aparentemente não tinham uma ligação com a tarefa em si, ou seja, múltiplos domínios cerebrais, vamos dizer assim, função visoespacial deles melhoraram, imagina, a motricidade fina melhorou, ou seja, teve uma melhora cognitiva global por meio dessas atividades cognitivas. Isso é o princípio da reserva cognitiva. Melhorar o seu software, criar novas ligações sinápticas, estimular os nossos detritos e axônios, lembra lá da área de biologia, né, da aula de biologia, e aí estimular a produzir novas conexões. Se a estrada principal está engarrafada, vai para outros meios. Por exemplo, uma atividade cognitiva que tem muita proteção, uma atividade cognitiva que traz muita proteção, por exemplo, é a atividade cognitiva chamada música. A música, a gente sabe que é um estímulo cognitivo dos mais completos, talvez o mais completo. Porque tocar um instrumento musical, você usa várias áreas cerebrais. Então, é até falado que quando o músico tem o seu cérebro analisado em máquinas, né, em ressonâncias de PET scan, que vê o consumo de glicose no cérebro, ou seja, o conceito que eles trazem é de fogos de artifício, porque várias regiões do cérebro são estimuladas ao aprender tocar um instrumento musical. Então, a música em si é a atividade cognitiva mais completa, porque imagina, você tem que ter motricidade, coordenação motora, pegando a região do córtex motor, você precisa, por exemplo, ver a partitura ou ver uma cifra,
você precisa ouvir a música, né? Ao tocar no instrumento, seja no piano, né? Tocar a tecla, ouvir, ou seja, córtex occipital, visual, para você ver a partitura, ver, localizar, a localização visoespacial, tanto ali na partitura, saber que cada notinha naquela linha significa uma nota musical, e também achar as teclas no piano, você vê, isso aí precisa de função visoespacial, você colocar no ritmo certo, na melodia certa, no tempo, isso aí envolve o quê? Cálculo matemático, linguagem, audição, ou seja, o cérebro todo está sendo estimulado. Então, na medida do possível, entra em uma atividade, aprenda a tocar um instrumento musical. Por exemplo, o coral de idosos. O coral você usa qual instrumento musical? A sua corda vocal. Mas você tem que, por meio da corda vocal, chegar ao tom correto, à nota correta, no ritmo correto. Isso está estimulando a cognição demais. Então, eu colocaria aí a reserva cognitiva, principal exercício para criar reserva cognitiva, resiliência mental, a música. E quais as outras estratégias? Por exemplo, tem um estudo, eu vou deixar essas referências aí na descrição do vídeo do YouTube, que aprender uma língua nova, ou seja, fazer construções de linguagem em um novo idioma, desacelera o aparecimento da demência de Alzheimer em até 5 anos. Imagina o que é ganhar 5 anos de clareza mental. Então, não é pouca coisa. Então, segundo que a gente coloca aí, aprender uma língua nova. O inglês hoje, obrigatório, todo mundo tem que aprender inglês. Mas, sei lá, aprende francês, latim. Latim, a estrutura da língua é uma das estruturas mais complexas. É muito dito que todos aqueles que aprendem latim são mais inteligentes, aumenta a inteligência, né? Mas, assim, o que mais que a gente pode colocar? Existem, por exemplo, jogos complexos. Não é só jogo de paciência. Jogo de paciência ainda é muito passivo. Fazer palavra cruzada, fazer pintura nesses cadernos de desenho, né? Isso ainda é muito passivo. Você não está sendo desafiado, você não está aprendendo algo novo. Mas, por exemplo, aprender a jogar xadrez. O xadrez tem regras complexas, você tem que ficar ligado no posicionamento seu, mas também na reação do seu adversário. Então, você usa muito o lobo frontal para se defender dos ataques, e ao mesmo tempo você ataca o rei, né, vamos dizer assim. Então, aprenda um jogo complexo. Ah, dama não é complexo. Mas, por exemplo, existe o xadrez japonês, se chama shogi. Ele tem regras mais complexas ainda que o nosso xadrez conhecido, o xadrez ocidental, vamos falar assim, porque uma das coisas que você pode colocar peças que você capturou do seu adversário, você pode colocar de novo no tabuleiro. Então, isso cria toda uma estrutura diferente de jogabilidade que você precisa se defender mais ainda. Se o xadrez ocidental já é assim, né, imagina o xadrez japonês, né? Inclusive, o xadrez ocidental veio do xadrez japonês. E o que traz embutido nesses jogos? Mesmo na música, no coral, né? Tem a questão social, você precisa estar junto com outras pessoas, né? Você conversar com outras pessoas, essa jogabilidade social, interagir com o outro, respeitar o espaço do outro, deixar o outro nervoso e você conseguir conciliar conflitos, porque um dos problemas é o isolamento social. Outro problema no idoso é o isolamento social. Então, isso que eu queria trazer aqui. Nós estamos falando nessa parte, aqui nós vamos estrear o nosso protocolo Athena,
O protocolo Athena visa a proteção, lembra lá do escudo da Athena, a égide, né, de Athena? Então, o nosso intuito aqui é trazer proteção cerebral. Então, aqui nós inauguramos o protocolo Athena, visando proteção neuronal, para não deixar o nosso cérebro, vamos colocar assim, degradar. Então, o primeiro ponto que é o seguinte: cuida do seu software. Lógico que nós vamos trazer aqui medidas para proteger o nosso hardware, a nossa estrutura cerebral, mas mais que isso, a gente quer trazer soluções para proteger o nosso cérebro. E a primeira que a gente coloca aqui é a questão da reserva cognitiva. Quanto antes, melhor. Tanto é que no estudo da Lancet, né, o painel Lancet de 2024, foi colocado que até 45% das demências podem ser prevenidas por conta de algumas, vamos dizer assim, um afastamento dos fatores de risco. Então, o primeiro fator de risco que a gente tem que afastar é não fazer reserva cognitiva. Então, a gente precisa ter escolaridade, ser desafiado, ter um aprendizado ativo. Você quer aprender alguma coisa? Ensina. Uma das funções do canal aqui é justamente isso, eu ser desafiado e eu tentar ensinar esses conceitos para que eu, primeiramente, aprenda com isso e seja estimulado, desafiado. Vocês podem ter certeza que eu estou procurando estudar muito, e o nosso foco aqui é ter uma mente clara, um corpo ativo, uma saúde robusta e ter um cuidado inteligente. Essa é a nossa busca aqui. Então, nós ficamos por aqui. Inscreva no canal, deixe a sua pergunta, dê sugestão de vídeo. A bibliografia vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar a bibliografia aqui na descrição do vídeo para você pesquisar esses estudos que eu citei, né? E inscreva no canal, por favor, inscreva no canal, porque a gente vai trazer esses vídeos em sequência, porque não existe a pílula mágica para prevenir Alzheimer. Eu quero tomar essa medicação para prevenir. Não existe. São uma série de ações que você toma no dia a dia, de mudanças de hábito de vida, e nós trouxemos aqui a primeira hoje, que é a formação de reserva cognitiva. Poupança de memória, poupança de função visoespacial, motora, matemática, linguagem, leitura, enfim, você precisa ler um livro, ler um bom livro, você sempre precisa estar aprendendo algo novo e sendo desafiado. É isso que vai proteger o nosso cérebro. E quanto antes, melhor. No painel da Lancet é colocado que isso aí, a baixa escolaridade é um fator de risco, então você tem que começar isso na época de criança. Ainda bem que hoje nós temos muito acesso à educação, mas infelizmente nós estamos perdendo esse acesso à educação de qualidade que está na internet. Hoje na internet você consegue achar tudo que é bom, agradável, mas infelizmente as pessoas ainda estão perdendo tempo com besteira na internet, né? Então aproveita hoje a internet, você pode aprender qualquer coisa, tá bom? A gente fica por aqui. Meu nome é Fausto Azambuja, eu sou geriatra e obrigado aí pelo café que nós tomamos junto hoje. Muito obrigado.